prazer e uma alegria muito grande estar com os irmãos e poder cultuar a um grande Deus. Gostaria de fazer uma pergunta. O que você gostaria de fazer lá no céu? Esse é um bom ponto. Morar, mas morar fazendo o quê? Continuar morando. Sim, deixa eu fazer uma pergunta. Salmo 150 diz que o sol louva ao Senhor Deus. Como ele o faz? Como que o sol louva a Deus? Como que as estrelas? Muito bem. Deus criou o sol para fazer alguma coisa. O sol faz perfeitamente aquilo que o Senhor Deus o criou para fazer. Essa é a maneira do sol louvá-lo. Deus nos criou com um propósito. Ele nos criou com um plano. À medida que nós fazemos exatamente aquilo que Deus nos criou para ser, nós somos e vivemos para o louvor da sua glória. Eu nessa vida tenho tido a oportunidade de poder servir ao Senhor e curti-lo no sentido de conhecê-lo mais e melhor, conhecê-lo de uma forma mais íntima, através da sua palavra, obviamente, mas também através da física e da matemática. É algo espetacular conhecer a Deus dessa forma, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Quando nós estudamos o universo, quando nós estudamos as plantas, os animais, quando nós estudamos as rochas, quando nós estudamos o oceano, as galáxias mais distantes, as mais perto, a lua que está ao nosso redor, ao estudarmos todas essas coisas, nós podemos ver claramente traços da sua personalidade, do seu caráter, da sua pessoa, em todas essas obras. E eu me entristeço porque hoje em dia na igreja existem poucos físicos, químicos, biólogos. É porque isso não dá muito dinheiro, né? Então não está muito em voga. Então a gente manda filho fazer um monte de coisa por aí, menos essas matérias. Porque imagina teu filho chega todo animado em casa e fala: pai, eu vou ser físico. Primeira pergunta qual é? Mas isso dá dinheiro? A gente deveria perguntar o contrário. Pai, eu quero ser físico. Meu filho, é para isso que Deus está te chamando? Vai com a minha bênção. Meus irmãos, é algo fantástico nós podermos estudar e conhecer ao Senhor Deus. E conhecê-lo de uma forma muito bonita. Quando nós lemos o Salmo 19, se você prestar atenção nesse Salmo, ele tem uma divisão natural, duas partes. Do verso 1 até o verso 6, esse Salmo começa dizendo: os céus, o quê? Proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa primeira metade desse salmo, do verso 1 ao verso 6, ele está falando do livro das obras de Deus, que é a natureza. A natureza é o seu livro. Como que nós sabemos que a natureza é o seu livro? No livro de Romanos, no capítulo 1, quando nós lemos a maneira de Deus falar através de Paulo para as pessoas, Paulo disse o seguinte, usando uma expressão muito bonita, ele diz: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E como Deus lhes manifestou? Paulo diz: porque os atributos invisíveis do Deus, o seu eterno poder como a sua própria divindade, são claramente reconhecidos desde o princípio. Mas como que eles são reconhecidos? Paulo explica: por meio das coisas criadas. Você fala, mas o que tem a ver isso com aquilo que você acabou de falar? Porque você disse que a natureza é o livro das obras de Deus. É um livro? Porque essa palavra lá no livro de Romanos, que está traduzida em duas palavras na língua portuguesa, coisas criadas, é apenas uma palavra na língua grega. E a palavra que o apóstolo Paulo escolheu para colocar ali, sendo ele inspirado pelo Senhor Deus, portanto é a palavra que o Senhor Deus queria que estivesse ali, é a palavra grega poema, da qual nós temos a palavra poema. A natureza é o poema de Deus, é o livro das suas obras, é o livro pelo qual nós lemos e conhecemos, não que Ele nos ama, não que Ele nos salvou, ou que Ele pode nos salvar, mas outras características da pessoa dele, o seu eterno poder, como também a sua divindade. E na segunda parte do Salmo 19, começando a partir do verso 7, que nos diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma.
e continua falando de uma forma tão bonita do livro das palavras de Deus. Então nós temos 2 livros que o Senhor Deus escreveu. Um deles é o livro da palavra dele. Eu até gosto de brincar com os irmãos, e não me entendam mal não, mas mais alguns anos, em vez do pastor chegar e falar assim: meus irmãos, abramos as nossas Bíblias, o pastor vai falar: por favor, irmãos, liguem as suas Bíblias, e é para onde nós estamos indo, não é? E é bom isso, Deus gosta de tecnologia, e isso para mim é algo assim maravilhoso. Por quê? Você olha na sua televisão tão bonita lá na sua sala, talvez seja uma de, sei lá, LED, uma das mais novas que tem por aí, aquelas cores brilhantes, pode ser até uma de LCD, isso não for nem de LCD, pode ser uma das mais antigas, não tem importância, você vê aquelas cores brilhantes, aquela questão, assim, espetacular, enche os nossos olhos. Da onde veio a ideia de conseguir cores tão brilhantes numa tela? Resposta: das asas das borboletas. Você já percebeu como a asa da borboleta, as cores são intensas? Nós, cientistas, estudamos as asas das borboletas para saber como fazer cores intensas do jeito que a asa da borboleta tem. Nós aprendemos como fizemos nas nossas televisões, no seu iPhone, ou no seu iPad, no seu iPod, no seu não pode, qualquer coisa dessas aí que você tenha. E todas estão ali. Tecnologia, nós aprendemos com a tecnologia do Senhor Deus. Ele foi o primeiro que fez. Ele que embolou tudo isso. Nós apenas copiamos. Então, quando nós aprendemos a estudar um pouco o livro da palavra dele, nós somos incentivados a também a estudar o livro das obras das suas mãos, a natureza. Aprendemos um pouco mais a respeito dessas coisas bonitas. Deixe-me dar algumas coisas para os irmãos pensarem. Não é fabuloso o fato de Deus ter feito comida com sabores diferentes e cores diferentes? Não é impressionante? Imagina você chegar na sua casa morrendo de fome, sua mãe prepara um prato de capim verdinho, verdinho. E você pergunta: mãe, o que mais a gente tem para comer? Olha, tem uma salada de capim espetacular. Pode terminar de comer seu prato de capim, tem uma salada de capim chegando aí. Você fala: mãe, e sobremesa? Eu fiz um suco de capim espetacular hoje. Que legal, mãe. E o lanchinho da tarde? Não, eu fiz assim um pãozinho de capim, e literalmente dentro dele tem uma pasta de capim que você fala: mas comer só capim o dia inteiro? Está parecendo que eu sou até uma ovelha. Nós somos ovelhas, lembra que Jesus disse: nós somos ovelhas. Deus poderia ter feito simplesmente um único tipo de alimento, nós nos alimentaríamos dele e estaríamos bem de vida. Você fala: mas capim não serve para nada. Espera aí, vaca, boi, cavalo, come o quê? Picanha. Hambúrguer eu sei que eles não comem. Não, eles comem aquele capinzinho lá, tem tudo que eles precisam para transformar aquilo em todas as outras coisas que o animal, o gado e tudo mais que eles são. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Deus, ele faz umas coisas espetaculares. Eu fico assim impressionado, porque Deus nos chama para conhecermos todas elas. Eu tenho assim uma admiração muito grande pelo lado feminino. Tenho uma esposa, 3 filhos, é por isso que eu tenho uma admiração muito grande, mas a admiração é principalmente por algo fabuloso, e não me entendam mal não, são as pessoas que mais entendem de química no planeta. Você já parou para ver? Elas conseguem pegar algumas coisas que estão lá na despensa e transformar essas coisas por meio de processos químicos em outras fabulosas. Eu não sei como consegue pegar aquele negócio que está guardado lá dentro de saquinho, vários saquinhos, ou vários pacotinhos, ou latinhas, mistura aquele negócio com outros negócios e faz tudo isso, parece até magia. Coloca água, coloca mais umas coisas ali no meio, e daqui a pouco você chega na hora do almoço, tem uma variedade de coisas lá em cima da mesa. Mas como é que pode? De onde vem tudo isso? É que as mulheres conhecem muito bem química. Vocês sabem o que juntar com o quê? Tem alguns homens que estão trabalhando nisso, já estão chegando até a fazer o ovo frito, estão melhorando, não queimam mais o ovo com tanta frequência. Mas é espetacular quando nós olhamos e vamos aprendendo a respeito dessas coisas. Eu gostaria de refletir um pouco sobre essas questões com os irmãos, para que nós pudéssemos parar e pensar um pouquinho sobre tantas coisas bonitas assim que o Senhor nosso Deus tem feito e tem nos dado. Deixe-me dar a vocês, certinho, está tudo lá,
Eu gosto de mostrar um pouco porque é importante isso. Jesus tinha uma capacidade muito interessante de colocar coisas de uma forma visual para aquele povo. Então Jesus falava por meio de parábolas, as pessoas entendiam a figura que Jesus estava formando. A nossa geração hoje é uma geração que perdeu a capacidade de imaginar. A geração dos meus avós, eles ficavam grudadinhos lá no rádio, ouvindo as novelas no rádio. Então eles ouviam aqueles tac, tac, tac. Era alguém andando no piso. Daí a porta abrindo, a gente ficava assim, ó. Você imaginava a história toda. Você criava isso na sua mente. Jesus fazia isso com as pessoas. Hoje, parece o Mr. Bean, né? Fica o tempo todo ali, tudo que a gente sabe fazer é apertar botão. Por quê? Queremos imagens, ver imagens. Não tem nada errado isso, porque Deus trabalha com isso também. E eu gostaria de aproveitar e usar um pouco a respeito disso e tratar de alguns pontos com os irmãos que eu creio que os irmãos poderão ver algo muito bonito aí. Nós temos que aprender um pouco a defender a nossa fé. Deus nos chama para isso. E quando nós falamos de fé, o apóstolo Judas, lá na carta de Judas, o apóstolo não, Judas, lá na sua carta, no verso 3, ele diz assim, que ele queria falar sobre muitas coisas, mas na verdade o que ele mais gostaria de incentivar é que aqueles irmãos pudessem aprender a batalhar de uma vez, a batalhar pela fé que de uma vez por todas havia sido entregue a eles. Que fé é essa? Fé não é apenas um crer, mas é o corpo de doutrina, aquilo em que nós cremos. Todas as pessoas têm fé. Qualquer pessoa tem fé. Por exemplo, você chegou aqui e deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Como é que você sabia que esse banco aguentaria o teu peso? Você fez um teste? Você chegou e tentou só para ter certeza que ele aguentaria o teu peso? Você parou para ver se o banco estava firme, não tinha nada quebrado nele? Não. Pela fé, você fez o quê? Assentou-se. Nós temos fé. Nós cremos em coisas o tempo todo. Então o problema não é a fé, o problema é em que nós cremos. A sua fé está baseada em quê? Qual é a base dela? Então, quando nós somos chamados a defender a nossa fé, eu gostaria de dar algumas coisas bem básicas para pensarmos nessa noite, e uma delas é justamente aprender a tratar a ciência como ciência. Meus irmãos, uma das coisas que tem acontecido nesses dias atuais é que os cristãos literalmente têm abandonado áreas que o Senhor Deus nos chamou para que pudéssemos também, por meio delas, refletir a glória, o conhecimento, a sabedoria do nosso Deus. Vocês sabem por que o evolucionismo rola solto por aí? A resposta é simples. Porque não existem pessoas contrapondo a teoria. Não é chegar e falar assim, a teoria está errada. Não, é a gente chegar e falar assim, olha, a teoria está errada por isso, por isso, por isso. Essas publicações científicas mostram que ela está errada. É isso que Deus espera que nós façamos. Quando o Senhor Jesus disse que a igreja deles seria algo fabuloso, e ele inclusive naquela passagem falando com Pedro, ele disse, Pedro, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quais são as portas do inferno? A mídia, a educação, arte, cultura, moda, e a lista vai. Por que nós não invadimos essas áreas? É que nós muitas vezes achamos que o Senhor Jesus nos chamou apenas para cuidar da teologia. Sem dúvida, Ele também nos chamou para cuidar da teologia, mas Ele também nos chamou para mudar o mundo ao nosso redor, porque a teologia certa dá a base para nós podermos tratar com as outras coisas, em todas as áreas. Eu gostaria de pegar só um pouquinho, tratar nesses minutinhos, falando a respeito da ciência. Salmo 11, é um salmo muito bonito, principalmente você pega ali o verso 3, diz assim, removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O ano passado, praticamente no finalzinho do ano, em dezembro, dia 25 não, acho que foi novembro, foi sancionada uma lei, a lei da palmada. Agora você não pode mais bater no seu filho. E se te pegarem batendo,
você pode ser preso. Seu filho pode morar com uma outra família. É que o nosso país demora um pouquinho para colocar as leis para funcionar. Tem lei que pega, lei que não pega, tem todo esse negócio aqui no nosso país. Mas a lei existe. A pergunta é, o que a igreja fez contra essa lei? Essa lei é bíblica? Não. Nós amamos a Deus? Sim. Amamos as coisas que Deus ama? Por que nós não fizemos nada a respeito? Tem certeza que nós amamos? A sua esposa diz para você, querido, eu amo esse tipo de flor, ou seja lá o que for, e você nunca dá aquela flor para ela, ou sempre leva a flor errada. Nós temos que amar o que Deus ama. Nós temos que ser a favor daquilo que Deus é a favor. Nós temos que gostar daquilo que Deus gosta. É assim que nós demonstramos o nosso amor para com Ele. Então, dentro desse contexto da ciência, existem coisas muito bonitas para nós aprendermos como trabalhar isso de uma forma, assim, agradável aos olhos dele. Quer ver? Olha como é importante nós termos conhecimento das coisas. Pergunta, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma boa pergunta. Qual seria a resposta científica? A resposta científica é a galinha. É reto e direto. O que veio primeiro foi a galinha. Como é que nós sabemos disso? Porque os cientistas pesquisaram e descobriram que na galinha, existe uma proteína chamada ovocledidin, é o ovo OC17, que é a proteína que faz com que a casquinha do ovo se forme. A casquinha do ovo é muito fininha, ela é formada de carbonato de cálcio, é um negocinho bobinho, ele é assim, muito, mas é rígido o suficiente para segurar a coisa. É espetacular o negócio. Só que no ovo não existe essa proteína. Existe na galinha. Como é sempre do complexo para o simples, o que veio primeiro? A galinha. E os pintainhos estão armados até os dentes para ter certeza que essa verdade seja espalhada por aí. Ou seja, o que veio primeiro foi a galinha. Agora tem uma pergunta muito interessante. De onde veio a galinha? É certeza que ela não veio do ovo, porque a galinha veio primeiro. Consegue perceber como existem argumentos que circulam por aí, e se nós não os conhecermos, a gente acaba ficando meio perdido no meio de tudo isso? Deixe-me dar mais um exemplo. Quando nós paramos e pensamos a respeito do universo, eu fico assim muito impressionado com a grandeza do universo, com a beleza do universo. Existem coisas espetaculares quando nós olhamos por aí. Uma delas é o salmista, por exemplo, lá no Salmo 8, dizendo: quanto contemplo os teus céus, que coisa espetacular, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres. Deixa eu contar um pouquinho a respeito disso. Eu fico assim muito impressionado. Dei uma olhadinha, uma noite extremamente estrelada na cidade de São Paulo. Vocês estão vendo alguma coisa? Essa é uma daquelas noites assim que você chega ali para sua namorada, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu namorado, e fala assim: eu te amo mais do que todo o número de estrelas nos céus. Acho melhor usar outro exemplo. Mas se nós pudéssemos apagar as luzes da cidade de São Paulo, a coisa ficaria um pouquinho mais interessante. E se pudéssemos apagar as luzes e tirarmos a poluição, ficaria mais interessante ainda. Daí as pessoas olham para aquilo ali atrás e falam: uau, esse é o céu, parece até Salvador. Agora está ficando um pouco melhor a coisa. Agora os paulistas têm uma ideia do que é morar na Bahia, porque aquele negócio lá, 4 estrelinhas. Só que nós olhamos para isso e achamos que isso é o céu. Dá uma olhadinha nessas imagens. Cada um desses pontinhos é uma estrela. Independente da direção que você olhar, você vê estrelas. Você consegue imaginar? Essas fotos não são do mesmo lugar, nem de ângulos diferentes, são locais diferentes. Nós temos nuvens de estrelas, uma quantidade absurda delas. Para você entender um pouquinho do que eu estou procurando mostrar, a estrelinha mais próxima da gente, além do Sol,
ela é chamada Próxima Centauri, essa que vocês estão vendo ali. Ela está a 41 trilhões de quilômetros de distância da gente. Essa estrelinha mais próxima além do Sol. O Sol está a só 150 milhões de quilômetros, logo ali. Mas essa está a 41 trilhões de quilômetros. O ônibus espacial viajava a 25 mil quilômetros por hora. Para irmos daqui da Terra até essa estrela de ônibus espacial, demoraria 18 mil anos. Para chegar na estrelinha mais perto. Você fala, não, mas e se a gente pudesse ir numa nave daquelas viajando à velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Daí demoraria 4 anos e 4 meses para a gente chegar na estrelinha mais próxima. Para e pensa um pouquinho. Isaías capítulo 48, verso 13 diz assim: a minha destra estendeu os céus. Esses pouquinhos de estrelas que eu mostrei para vocês são pequenos pedacinhos dessas estruturas chamadas galáxias. Galáxias são agrupamentos de estrelas. E quando nós olhamos no universo, nós vemos galáxias para todos os lados. Quanto mais nós estudamos o universo, isso é o que nós temos visto. Galáxias, mais galáxias, mais galáxias. Não são a mesma, são todas diferentes cada uma delas. E a quantidade é tão grande que existem regiões que nós temos agrupamentos de galáxias. Nessa foto, por exemplo, com exceção daqueles pontinhos que tem um círculo amarelo em volta, todos os demais pontinhos são galáxias. O que significa, naquele pontinho que daqui, olhando para lá, parece uma estrelinha, não é. Aquilo é um agrupamento de centenas de bilhões de estrelas em cada um desses pontinhos, com exceção daqueles que têm um círculo amarelo em volta. Esses são estrelas. É porque não dá para tirar todas as estrelas na frente, a hora que você tira uma fotografia. Estrela é sempre assim, gosta de aparecer, então fica bem na frente. Então a gente precisa dar um jeito e ir melhorando a coisa. Olha essa outra imagem. Está vendo todos esses pontinhos? Cada um desses pontinhos, sem exceção, é uma galáxia. Você fala, mas parece uma estrelinha. É que está tão longe que não dá para ver o negócio. Precisa de um telescópio melhor para poder ver mais perto. Daí você veria as estruturas parecidas com essas das galáxias que eu acabei de mostrar. Então, quando nós olhamos todas essas questões, vemos algo de grande beleza. A galáxia mais próxima da gente, porque nós moramos numa galáxia, tá? O nosso Sol é apenas uma estrelinha da Via Láctea. Na Via Láctea existem mais ou menos de 200 a 500 bilhões de estrelas. O nosso Sol é apenas um, pequenininho, quietinho, uma estrelinha de quinta grandeza, só tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro, transforma só 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. Ele é pequenininho, não é nada comparado com o resto que tem por aí. Deus sabia que o povo que ia morar nesse planetinha chamado Terra ia achar que é grande coisa. Foi por isso que Deus já nos deu uma estrelinha de quinta grandeza. Se Ele tivesse dado uma de primeira grandeza, a gente acharia que nós somos os reis do universo. Daí, em vez de cantarmos Rei do Universo para o Senhor Jesus, nós iríamos cantar para nós mesmos. Não, Deus nos fez num lugar certo, pequenininho. A galáxia mais próxima da nossa galáxia, que é a galáxia de Andrômeda, só para vocês terem uma ideia, ela está a 2.540.000 anos-luz. Quer saber isso em quilômetro? Multiplique 2.540.000 por 9,5 trilhões. Daí você tem uma noção em quilômetros daqui até lá. Eu não vou nem fazer a continha quanto tempo demoraria para ir de jegue daqui até lá. Você ia precisar quase de uma eternidade para chegar lá. Ia ser um problema sério. Essa é a galáxia mais perto. O que a Bíblia nos diz? Que o Senhor Deus, com a sua mão, com a sua destra, Ele estendeu os céus. Tem mais uma coisa que me impressiona muito. A Bíblia diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Qual o tamanho? Meus irmãos, até onde os nossos telescópios puderam chegar, nós sabemos que tem mais além disso, mas até onde é possível ver com a capacidade dos nossos telescópios? A distância de aproximadamente 15
bilhões de anos-luz em qualquer direção. Com resolução nítida, 10 bilhões de anos-luz. Para e pensa. O que significam 10 bilhões de anos-luz? A nossa mente não tem, nós não temos algo que dê para a gente avaliar isso. Só para você ter uma ideia, imagina que você fosse uma formiguinha, tá? Imagina que essa formiguinha estivesse pensando em ir daqui até a Lua caminhando. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância da gente. Imagina a formiguinha pensando, eu vou daqui até a Lua andando. Quer ter uma noção do que significa isso? Pegue essa distância, o que a formiguinha está pensando, multiplique isso por 1 milhão, multiplique novamente por 1 milhão, e multiplique novamente por 1 milhão, e coloque mais uma vez, multiplique por 1 milhão. Agora está chegando perto do que significa esse número de 10, praticamente bilhões de anos-luz. É um exagero o negócio. É simplesmente um exagero. Agora, o fascinante é que, quando nós pegamos tudo isso juntos, nós estudamos esse universo que tem todas essas características, e aí vem mais uma que eu creio que você gostaria de parar e pensar. Quantas estrelas tem nos céus? Na cidade de São Paulo, vocês já sabem, né? Tem 4. É só olhar à noite, você vê 4 estrelinhas lá. Mas se você pegar um dia, uma noite sem lua, ou seja, época de lua nova, você vai e fica olhando lá no céu, aquela coisa bonita, bela, olhando, um negócio espetacular. Quantas estrelinhas você veria lá no céu? A resposta é simples. Nos céus, ou seja, no universo, até onde os nossos telescópios chegaram, existem 3 vezes mais estrelas do que o número de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta juntos. Se nós colocarmos todos os grãos de areia, pudermos contar todos eles, de tudo quanto é praia, de tudo quanto é deserto do nosso planeta, o número de estrelas seria 3 vezes maior. E se nós estivermos errando, é para menos. Se você quiser ter uma noção a respeito disso, eu acho muito bonito, porque o Senhor Deus chega assim para o povo de Israel, lá no Isaías capítulo 40, versos 25 e 26, através do profeta, Deus faz a seguinte pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome. E por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma sequer venha a faltar. Isso é espetacular, isso é Deus. O resto não vale nem a pena ser adorado. Que isso, vou gastar tempo com um deusinho que não sabe nem contar as estrelinhas no céu? Quer ter uma noção como é que funciona? Um dia que você for à praia, está de boa lá, sossegado, tranquilo, pegue um pouquinho de grãozinhos de areia na sua mão, coloque em cima da mesa e comece a contá-los. Pegue poucos, tá? Conte-os. Mais ou menos uns 3.000, mais ou menos, um pouquinho de areia, você chega facilzinho nos 3.000. Coloca todos os grãozinhos. Contou todos eles? Ótimo. Agora dê nome para cada um deles. Maravilha. Terminou de dar nome. Misture-os todos e agora me diz quem é quem. Que grãozinho é esse aqui, ó? Esse dali, ó. Já imaginou? Deus conhece cada estrelinha no céu. Se chegar para Deus, que estrela é aquela? É a tal. Mas como é que o senhor sabe? É porque o brilho dela é tal, a massa é tal, o campo magnético dela é esse, blá, 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 blá. Ele vai falar tudo a respeito da estrela. Ele conhece, ele sabe. É que muitas vezes a nossa visão de Deus é uma visão desse tamanho. Já percebeu como nós gostamos de pedir coisa para Deus? O mais importante, geralmente, a gente não pede. Foi o que Jesus nos ensinou a orar. Ele disse assim: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus não nos ensinou pedindo a Deus que Ele fizesse a nossa vontade. Você já percebeu isso? Isso não está na Bíblia. Tem pessoas que ficam muito frustradas com Deus,
Eu, há pouco tempo atrás, tive que tratar com um casal lá em Limeira a respeito disso. Eles estavam frustradíssimos com Deus. Eles chegaram falando: nós pedimos e pedimos e pedimos para Deus e Deus não nos respondeu. Eu falei: claro que Ele respondeu. Não, Ele não nos respondeu. Sim, Ele lhes respondeu e Ele disse não. O problema é que eles não queriam aceitar o não. Eles fizeram um plano e falaram: Deus, por favor, o senhor podia assinar aqui embaixo como avalista? Deus falou: não, eu não sou avalista. Eu não funciono como avalista. Ou você pega os meus planos, ou não tem outra possibilidade. É por isso que Deus prometeu algo espetacular. Deus nunca disse que os nossos planos dariam certo. O que Ele prometeu é que nenhum dos planos dele daria errado. Essa é a promessa. Então, quando nós vivemos os planos dele, tenha certeza, não vai dar errado. Deus nunca ficou frustrado porque um dos planos dele não deu certo. Imaginou que legal? Você chega lá no céu, cadê Deus? Está lá no trono. Os anjos estão tremendo. Por quê? Deus queria que acontecesse e não aconteceu. Não existe isso. Não existe. O nosso Deus é soberano e, como diz as Escrituras, e tudo faz como lhe apraz. Livro de Jó, Jó, o próprio Jó disse para o Senhor Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque Ele é um grande Deus. Então eu queria, pensando nesse grande Deus, tratar de algo que muitas vezes nós pulamos um pouquinho. O nosso Deus é um Deus de glória, é um Deus de majestade, é um Deus que faz coisas muito belas, é um Deus também que nos chama para algumas coisas muito interessantes, para aprendermos. Essas imagens que eu mostrei para vocês, elas foram possíveis graças a quê? A ciência. Sim. Precisamos descobrir como fazer espelhos que possam captar muita luz, colocar toda essa luz captada num ponto muito pequenininho, que tem uma quantidade muito grande de receptores, para poder pegar a luz que vem ali, cada receptorzinho, como os nossos olhos, captar e formar uma imagem. Como transformar essa imagem de um negócio que está em órbita, porque a maior parte dessas imagens foi tirada pelo telescópio de Hubble, como fazer com que essa imagem que está num negócio lá em órbita, a 650 km de altitude, como é que faz com que esse negócio saia de lá e chegue até aqui? Como fazer com que isso se transforme numa imagem lá no seu computador? Todas essas coisas a ciência precisou trabalhar. Então a questão que nós precisamos hoje perguntar é: qual seria a função da ciência, afinal de contas? Para que ela serve? A ciência, literalmente, ela nos ajuda a entender alguns conceitos difíceis, e até mesmo das Escrituras. Quer ver? Não sei quantos de vocês têm a oportunidade de trabalhar com pessoas crentes. Eu creio que aqui todos trabalham com crentes, né? Imagino que ninguém aqui não trabalhe com crente, porque eu só trabalho com crente. Esse é um padrão meu. Só vou trabalhar com crente nessa vida. As pessoas falam: rapaz, que benção, mas como é que você faz isso? Eu trabalho só com crentes. Nos laboratórios onde eu faço pesquisa, só existem crentes. Você fala: você deve trabalhar no céu então. Não, eu trabalho aqui embaixo, na terra mesmo. Lá no céu está o pessoal da estação espacial, estão lá em cima. Mas como é que você só trabalha com crentes? É simples. Lá no laboratório está cheio de crentes. É mesmo? Pensei que tivessem ateus. Tem vários. Mas você não trabalha com esses? Não, esses são os crentes que eu trabalho. Falou: mas esse pessoal não crê em Deus. Olha que interessante. Seria possível provar cientificamente que Deus existe? A resposta é não. Portanto, para aceitar que Deus existe, você tem que ser um crente. Seria possível provar empiricamente que Deus não existe? Não. Então, para ser um ateu, você também tem que ser um crente. Você tem que crer que Deus não existe. É por isso que eu disse que eu só trabalho com crentes. Tem aqueles que creem que Deus existe e aqueles que creem que Deus não existe, mas no fundo são todos crentes. Você fala: não, mas o crente é aquele que crê em Deus. Não, o crente é aquele que crê. O cristão é aquele que crê no Deus da Bíblia, inclusive. Eles não são cristãos. Eu não disse que eu trabalho com cristãos. Eu disse que eu trabalho com crentes. Aqueles que creem e creem em alguma coisa. Então é muito legal, porque a ciência nos ajuda a compreender um pouquinho isso. Então esse pessoal, esses crentes de laboratório, foi muito interessante. Uns anos atrás eu tive uma conversa muito interessante com um deles,
E muitos deles, desses crentes que são chamados de ateus, eles têm algo muito interessante, eles conhecem muito a Bíblia. Eu tenho muito respeito pela pessoa deles, porque são pessoas, na maioria são sinceros, pelo menos os que eu tenho tido contato. Eles não creem e são convictos, embora eles estejam errados. Eu costumo dizer isso a eles. Uma vez, conversando com uma dessas pessoas, lá no laboratório, ele falou assim: você crê em qual Deus? Eu falei assim: eu creio no Deus da Bíblia. Ele falou assim: mas não faz sentido, porque a Bíblia é um livro totalmente assim, de contradições. Eu falei: é mesmo? Eu não achei nenhuma, mas vamos lá, se quiser falar a primeira. Ele falou assim: não, olha só, a Bíblia diz que Deus é um só, não diz? Sim, a Bíblia diz que Deus é um só. Mas a Bíblia diz que o Pai é Deus. Sim, o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. A Bíblia diz também que Jesus é Deus, Ele é o Filho. Sim, Ele diz. Então Jesus também é Deus. Sim, Jesus é Deus. E a Bíblia diz que tem um Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele também é Deus. Sim, Ele é verdade, Ele é Deus. Eu falei assim: está vendo como a Bíblia é cheia de contradições? Não diz que é um Deus, mas se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são três. Daí ele perguntou assim: ou você não sabe contar, ou seu Deus não sabe contar? Eu falei assim: rapaz, você não entendeu nada. Vamos trabalhar um pouquinho, porque isso é muito fácil. É verdade. A Bíblia diz que existe o Pai, diz que existe o Filho, diz que existe o Espírito Santo. Sem dúvida. Eu perguntei a ele: o tempo existe? Claro que existe. Passado, presente e futuro. O passado é tempo? É, mas o passado não é o presente. O presente é tempo? É, mas o presente não é o passado, nem o futuro. O futuro é tempo? Sim, mas o futuro não é nem o presente nem o passado. Existe tempo sem o futuro ou sem o passado? Não. E agora? Eu falei: deixa eu mostrar mais uma. O espaço existe? Sim, o espaço existe. Largura é espaço? Sim. Altura é espaço? Sim. Profundidade é espaço? Sim. Mas o que existe é o espaço. Sem largura existiria espaço? Sem altura existiria espaço? Sem profundidade existiria espaço? Ele ficou pensando, sabe aquele ponto de naufrágio? Você já sabe que dançou, não tem mais o que fazer para salvar o teu time, ou seja, 3-0 para o indivíduo lá, para o outro time. Daí ele chega e falou assim: mas 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Eu falei assim: não, você não entendeu. Imagine um cubo, tá? Cada lado do cubo, que nós chamamos de aresta, imagine que cada lado do cubo fosse 1. Tá? Então seria um cubo de uma unidade, cada uma das suas arestas. Para achar o volume, ou seja, a totalidade, você faz o quê? Multiplica 1 vezes 1 vezes 1, e o resultado é 1. Perfeitamente correto. Não é o que a Bíblia ensina? Deus não é adição, isso é chamado politeísmo. Deus não é adição, Deus é multiplicação. O teu conceito de Deus é que está errado, não a Bíblia. O seu conceito de Deus é que está totalmente equivocado, não a Bíblia. Então você precisa aprender a pensar do jeito certo. É que você criou uma imagem na sua cabeça do que seria Deus. É por isso que não bate com a Bíblia. E daí você está dizendo que a Bíblia está errada. Não, é o teu conceito de Deus que está errado, e você precisa aprender a pensar. Olha que fascinante. Qual é a característica do Deus da Bíblia? Simples: 3 em 1. Não é a característica? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses? Não. Um Deus em 3 pessoas. Olha que coisa absurda quando nós estudamos a natureza. Eu disse para vocês, pela natureza não é possível nós chegarmos literalmente e dizermos: o Deus da Bíblia criou os céus e a terra. Não, não é possível. Mas a natureza possui marcas do Criador. Eu dei 2, vamos parar e pensar, e eu vou mostrar mais algumas. O tempo existe? Sim, mas o tempo existe no passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço existe? Sim, nós temos altura, largura e profundidade. 3 em 1. Qual é a base da matéria? O átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1.
Se você quiser saber até a base dos prótons e dos nêutrons, são 3 quarks, tá? Eles funcionam de 3 também. Quais são os estados possíveis da matéria normal, sem junção de umas outras coisas? São 3: sólido, líquido e gasoso. Como é que funciona uma célula? A base de funcionamento da célula: RNA, DNA e proteínas. Como é que funciona a codificação genética dentro da célula? Os códons, 3 nucleotídeos. Para quem estuda música: ritmo, harmonia e melodia. Para você colocar um banquinho em pé, quantas perninhas você precisa? Resumindo, a natureza é 3 em 1. Qual Deus teria criado? Allah? Não pode ser, ele é 1 em 1. Os deuses lá do pessoal lá da Ásia. Não, eles são panteístas, alguns outros são politeístas, 3 em 3, 15 em 15, 20 em 20, 10 em 10. Não funciona, tem que ser, o Criador tem que ser 3 em 1. Só existe um, o Deus da Bíblia. Ele é o único que se revelou como sendo 3 em 1. Então a ciência pode nos ajudar a conhecer coisas muito bonitas a respeito desse Deus Criador. Um pouco da sua grandeza, um pouco a respeito do seu tamanho, como nós vimos no universo, um pouco a respeito do seu poder, quando nós estudamos os processos físico-químicos que ocorrem nas estrelas. Nós aprendemos muita coisa interessante a respeito disso, mas eu gostaria de dar algumas coisinhas mais para que pudéssemos pensar, e daí encerramos. Algo muito bonito é que toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Mas a ciência precisa estar devidamente estabelecida e a Bíblia precisa ser corretamente interpretada. Ciência devidamente estabelecida não é teoria científica. Por exemplo, teoria do Big Bang. Isso é uma teoria. O universo começou através de um Big Bang. Não, isso é teoria. Eu até gosto de brincar com o pessoal, porque é uma teoria muito estranha. É só explodir e olha só o que acontece. E o pior de tudo, explodiu o quê? Se você pegar o livro do Stephen Hawking, ele diz que o universo pode se autocriar do nada. Então é legal, você explode um montão de nada e olha o que acontece. Tem um monte de mentes vazias no universo. Não, isso aí não funciona. Já pensou que legal se essa teoria funcionasse? Rapaz, vamos supor que os irmãos queiram fazer uma reforma na sua casa. Por que você vai contratar um arquiteto? Explode a casa. O irmão está querendo comprar um carro novo porque seu carro está velho? Não faça isso, exploda o seu carro. É só explodir, você vai ver como ele vai cair todo organizado melhor. O irmão está querendo uma Harley Davidson? Compre uma bicicleta, exploda a bicicleta, você vai ver o que acontece, é só explodi-la. Eu até brinco com o pessoal, porque isso aí é muito perigoso dentro da igreja. A gente fica dando essas ideias, daí de repente o irmão dá uma olhadinha para a irmã, estão casadinhos uns 40 anos assim, a irmã dá uma olhadinha para o irmão, fala assim: se explodir, se você explodir teu marido, cai o Brad Pitt, bem do lado. Toma cuidado que ele vai achar que explodindo você também vai cair Angelina Jolie aqui do outro lado, tá? Meus irmãos, quantas explosões vocês conhecem que produziu alguma coisa? Nenhuma. Não seria um milagre uma explosão chamada Big Bang ter criado o universo inteiro? Eu gostaria de perguntar isso de uma forma óbvia. Se nós vivêssemos andando por aí, chega lá o teu vizinho: e aí, como é que vai? Tudo bem? Vai dar só uma tremidinha aqui, eu vou explodir a casa, que a gente está fazendo uma reforma. E o vizinho explode a casa, rapaz, vira um palacete o negócio. Falou: uau, eu gostei da metodologia. Daí você pega o vizinho da frente, está aí lá chegando: olha, estão vendendo bananas de dinamite a preço de banana lá no supermercado. É só comprar, você pode colocar, eu vou até... Você vai ver o meu carro novo daqui a pouquinho. De repente você vê só a garagem do rapaz, lá, pum, aquela explosão toda lá. Daí daqui a pouco sai com uma Ferrari da garagem. Você fala: não é possível, como é que pode uma coisa dessa? Se isso nós víssemos o tempo todo, daí alguém poderia ter tido a brilhante ideia de achar que o universo surgiu também de uma explosão. Por quê? A gente está observando isso acontecer. Mas ninguém observa isso. Isso não faz sentido. Dizer que tudo que existe, essa complexidade toda...
Deixe-me mostrar por que eu acabei de dizer isso para vocês. Eu gostaria de fazer uma pequena viagem para mostrar um pouquinho da grandeza desse Deus. Uma das razões de Deus ter deixado a igreja aqui é uma razão bem simples, é para que nós venhamos a contar e a cantar as grandezas do Criador. Afinal de contas, quem seria o Criador de todas as coisas? Eu sei que geralmente nós cristãos falamos Deus, eu concordo com você, mas imagina só, olha a quantidade de coisas criadas e belas que existem no nosso planeta. Nosso planeta é um campo de pesquisa, muita coisa bonita para ser vista, e é um planeta, sem dúvida, um planeta muito simpático, mas não é o único. Ele faz parte de outros 8 planetas, ele seria sendo um deles, desse sistema chamado Sistema Solar. Ali vocês estão vendo em termos de proporção, olha o tamanho do Sol, aquele pontinho, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse pequeno pontinho aqui, ó, esse somos nós, tá? Não é esse grandão não, esse pequenininho, olha, ó, cisquinho. Esse é o planeta Terra. O nosso Sol, esse negócio gigantesco que você está vendo ali do lado, é apenas uma das estrelinhas desse montão de estrelinhas que tem por aqui por perto, que estão todas empacotadas em uma galáxia. E geralmente galáxias, quando você olha no universo, existem uma montoeirada delas por aí. Então eu gostaria que nós pudéssemos entender um pouquinho uma passagem muito bonita nas Escrituras. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, verso 11, algo fascinante acontece. Olha só, você percebe algo espetacular, criaturas chegando diante do trono do Senhor Deus, daquele que vive pelos séculos dos séculos, daquele cujo nome é bendito de eternidade a eternidade, aquele cujo domínio nunca termina, aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e todas essas criaturas se chegam diante desse grande Deus e dizem o seguinte: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Não é interessante que somente no último livro da Bíblia é que a gente fica sabendo por que Deus criou o mundo? Ele não contou no primeiro livro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, foi lá no último livro da Bíblia que nós entendemos o porquê que todas as coisas foram criadas. E você percebe ali assim uma explosão de alegria, pessoas olhando e falando: olha só. Agora pergunta, o que foi criado? E é isso que eu gostaria de fazer uma pequena viagem rápida com vocês, para que nós pudéssemos entender. Serão apenas alguns minutinhos. Se nós pudéssemos viajar e irmos até o lugar mais distante onde os nossos telescópios já chegaram com nitidez, e de lá olharmos para cá, o que nós veríamos? Lembra que não é possível, nós só podemos fazer isso através da computação. Nós tiramos fotos, colocamos essas imagens no computador, daí o computador consegue trabalhar e nos mostrar como se nós estivéssemos lá do outro lado. Daí nós estaríamos a mais ou menos 10 bilhões de anos-luz de distância da gente. Dá uma olhadinha. Esses pontinhos que vocês estão vendo não são estrelinhas, esses pontinhos não são galáxias, não são pequenos grupinhos de galáxias, esses pontinhos são grupos de grupinhos de galáxias. No universo, já mencionei para vocês o tamanho dele, mencionei a quantidade de estrelas, nós estaríamos a 10 bilhões de anos-luz de distância de casa. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 1 bilhão de anos-luz de distância de casa. Você perceberia que aqueles pontinhos são manchas. Essas manchas são galáxias. Se nós chegarmos mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 100 milhões de anos-luz de casa, você estaria vendo praticamente vários desses chamados grupos locais de galáxias. Se nós chegarmos mais perto um pouquinho ali nesse miolão, nós estaremos vendo a região central do que é chamado de supergrupo de Virgo. É onde a nossa galáxia fica. Se nós chegássemos mais perto um pouquinho, a 1 milhão de anos-luz de casa, você estaria vendo essa galáxiazinha bem ali no meio, essa é a nossa galáxia, a Via Láctea. É uma montoeirada de quase de 200 a 500 bilhões de estrelas. Se chegássemos mais perto um pouquinho, a 100 mil anos-luz de casa, você perceberia que o Sol não se encontra no braço da galáxia, que é essa região, aqui tem um braço, e ali assim tem outro. O Sol fica entre os braços dessa galáxia.
É espetacular, por quê? Porque nos braços da galáxia tem muita estrela e tem muita poeira, não daria para ver direito lá fora. Olha o lugar que nós somos colocados, num lugar que dá para ver lá fora. Não tem ninguém sentado na sua frente, dá para estudar lá fora e ver o que está acontecendo. Vou chegar mais perto um pouquinho. A cerca de 10 mil anos-luz de casa, você veria as estrelinhas do braço de Orion. Aqui você está vendo um dos braços aqui, o outro braço não dá para ver mais, mas nós estamos nesse miolinho ali, ó, naquele cantinho. Chegar mais perto um pouquinho, agora nós estaremos a 1000 anos-luz de casa, daria para ver cerca das 1 milhão de estrelinhas mais perto da gente. Chegar mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 100 anos-luz de casa, daria para ver as 150 mil estrelas próximas do nosso Sol. Chegar mais perto um pouquinho, 10 anos-luz de casa, daria para ver as 33 estrelinhas vizinhas, que são essas maiores aqui, olha, que você está vendo. Tá? Tem 33 delas espalhadas por aqui, essas maiores. Só que o Sol é tão pequenininho que ainda não dá para ser visto. Tem que chegar mais perto um pouquinho. Então, a 1 ano-luz de casa, você veria aquele pequeno pontinho ali no meio do nada, esse é o Sol. Aquele pontinho de nada aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Eu vou mudar de ano-luz para quilômetros. 1 ano-luz equivale a mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Então, nós estaríamos 1 ano-luz de distância ou 10 trilhões de quilômetros. Agora, nós estaríamos a 1 trilhão de quilômetros de casa, o Sol seria a estrelinha mais brilhante na nossa frente. Chegar mais perto um pouquinho, agora a 100 bilhões de quilômetros, daria para ver o Sol ali, e a órbita dos planetas, inclusive esse aqui de fora, é o do planeta anão, Plutão. Vou chegar mais perto um pouquinho para ver. Aqui você está vendo o Sol, a órbita do planeta Júpiter, Saturno, que é essa laranjinha, essa outra azul aqui é Urano, aquela azul mais clara é Netuno, e essa branquinha aqui é planeta anão, Plutão. Só para você ter uma ideia, em 2006, a NASA lançou uma espaçonave dali, pertinho do Sol, que é onde fica a Terra. Ela está voando, vindo até aqui, tá? Só daqui até aqui. Ela foi lançada em janeiro de 2006, ela viaja a 60 mil quilômetros por hora, e se tudo correr bem, em 2015 ela chega ali. Deu para sentir o tamanho da distância. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaremos a mais ou menos 1 bilhão de quilômetros de casa, bem tranquilo. Você está vendo aqui literalmente a órbita de Mercúrio, que é branquinha, depois tem verde, é de Vênus, azul é o da Terra, vermelha é a de Marte, e essa outra amarelinha ali, nada mais é do que a órbita de Júpiter. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaremos praticamente a 100 milhões de quilômetros de casa. Ali daria para você dar uma olhadinha e ver por onde passa o planeta Terra, que é aquele negócio azul que você não está vendo nada. Então precisa chegar mais perto um pouquinho para ver a Terra. Agora sim, nós estaremos a 10 milhões de quilômetros de casa, daí olhando lá dá para ver um pequeno pontinho branquinho no meio do nada, esse pontinho que vocês estão vendo ali, ó. Esse é o planeta Terra. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora sim, a 1 milhão de quilômetros de casa, você está vendo que aquele ali não é um pontinho bem branco, ele é meio azulado. Em volta dele, essa linha aqui, é por onde passa a Lua. A Lua está em média mais ou menos 384.403 quilômetros de distância. Meio longe. Chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaremos a aproximadamente 100 mil quilômetros. Agora dá para a gente ver o planeta Terra. Chegar mais perto um pouquinho agora. Agora nós já sabemos onde nós estamos. A 10 mil quilômetros de altitude, dá para você ver até a América do Sul. Dá para ver um pedacinho da África ali daquele lado. Olha lá, o Brasil está por aqui. Um pedacinho do Polo Sul ali embaixo. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Olha que fabuloso. Isso é o sudeste do Brasil. Eu quero levá-los para ver onde é que eu moro no universo, assim vocês vão ficar sabendo onde é que eu moro. A 1000 quilômetros de altitude daria para você ver o estado de São Paulo. Essa mancha estranha que vocês estão vendo aqui embaixo, daqui é a cidade de São Paulo. Tá? Chegar mais perto um pouquinho, nós estamos indo para o interior do estado de São Paulo. O presbítero Daniel trabalha por aqui assim, ó, lá na LPC. Eu moro um pouquinho mais ali, na cidade de Limeira. Pertinho, são só 50 quilômetros de distância, correndo ali dá para ver. Mas vamos chegar mais perto um pouquinho agora, nós estaremos a 10 quilômetros de altitude, essa é a cidade de Limeira. Se nós chegarmos mais perto um pouquinho, a 1 quilômetro de altitude, nós estamos olhando a região central da cidade de Limeira. Eu quero mostrar a praça principal, porque eu moro a um quarteirão dessa praça. Então nós estaremos agora a 100 metros de altitude, essa é a praça principal da cidade de Limeira. Eu moro aqui nesse cantinho, perto dessas árvores. Não na árvore. Eu disse perto da.
É a Praça Toledo Barros, 10 metros de altitude, 100 metros de altitude, vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 10 metros de altitude, dá para você ver o topo dessas árvores. Se nós chegarmos mais perto um pouquinho, a 1 metro, daria para você ver galhos e folhas. Se nós chegarmos mais perto um pouquinho, a 10 centímetros, daria para você ver as folhas individualmente. A 1 centímetro, daria para nós vermos a superfície dessas folhas. A 1 milímetro de distância, daria para você ver que a folha é toda granulada. A 1/10 de milímetro, você começaria a ver as células na superfície dessa folha. E a 1/100º de milímetro, você começaria a ver as células individualmente. E a 1 milésimo de milímetro, ou seja, a 1 micrômetro, você veria o núcleo de uma única célula individualmente. E se chegarmos mais perto um pouquinho, agora a 1/10 de milésimo de milímetro, você veria a cromatina toda enroladinha lá dentro. Se chegarmos mais perto um pouquinho, a 1/100º de milésimo de milímetro, você veria o DNA todo enroladinho lá dentro. Se chegarmos mais perto um pouquinho, a 1 milionésimo de milímetro, você veria os nucleotídeos do DNA. Inclusive essa bolinha que vocês estão vendo aqui literalmente é um átomo de carbono, está bem na pontinha ali, então é fácil estudá-lo. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora 1/10 de 1 milionésimo de milímetro, você vê esse negócio maluco aqui do lado de fora, só que a nuvem de elétrons do lado, a nuvem de elétrons externa de um único átomo de carbono, isso aqui é a nuvem interna de um único átomo de carbono. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora você está vendo a nuvem interna de um único átomo de carbono, mas não dá para ver o núcleo ainda. Então vamos chegar mais perto um pouquinho, e você vê aquele pequeno pontinho lá do meio. Se você acha que é a Terra, é porque você dormiu de lá para cá, tá? Então pode acordar, porque você perdeu um pedação aí. Isso daí não é a Terra, isso daí é o núcleo de um átomo de carbono. Para a gente ver melhor como é que isso daí é formado, lembra que nós estamos a 1 bilionésimo de milímetro. 1 bilionésimo. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Ao chegarmos mais perto a 1/10 de 1 bilionésimo de milímetro, ou seja, 100 fentômetros, nós estaríamos vendo umas pequenas bolinhas formando essa bolona maior aí que seria o núcleo. Essas pequenas bolinhas seriam os prótons e os nêutrons. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1/100º de 1 bilionésimo de milímetro, nós estaríamos vendo os prótons e os nêutrons. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1 trilionésimo de milímetro, daria para ver quase que a superfície de um único próton. E o que tem dentro? Tem que chegar mais perto um pouquinho. A gente vai mais perto um pouquinho, de repente nós estamos a 1/10 de 1 trilionésimo de milímetro, ou seja, a 100 atômetros, esse é o tamanho dessa distância, e nós estaríamos estudando os quarks que estão lá dentro. Você fala, dá para chegar mais perto um pouquinho? Não, não dá. Até aí é onde nós conseguimos. Rapaz, pare e pense, por acaso tudo isso? Tudo muito bem estruturado. Sabe o que me chama a atenção quando eu vejo todas essas coisas? Eu fico pensando no Criador. Quem trouxe à existência todas essas coisas? Com uma sabedoria tal que tudo funciona perfeito, certinho. Daí a pergunta que nós fazemos é essa: qual Criador? E é muito interessante a resposta que a Bíblia nos dá. Creio que os irmãos já conhecem bem o texto de João, capítulo 1, verso 3. O texto começa dizendo lá em João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio o Verbo estava com Deus, o verso 3 diz isso: todas as coisas foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós vamos lá para Colossenses, capítulo 1, verso 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sejam as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, principados, dominações e potestades. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Pergunta: quem é Ele? Resposta: é impressionante. É por isso que a igreja deveria ser um local onde existe um interesse muito grande em conhecer as obras das suas mãos. Uma das obras das suas mãos foi vir a esse mundo como eu e você. Ele, o Senhor de todas as coisas, o que trouxe à existência todas as coisas, vir
e tomar o meu lugar. De todas as coisas que são coisas belíssimas, a que mais me impressiona, é o que eu gostaria de terminar, é o seguinte: é que o Senhor Deus na eternidade pensou o seguinte: no dia 28 de junho do ano de 1958, eu vou trazer um garoto à existência. O nome dele será Adalto, e eu vou me revelar a ele. Você consegue entender o que significa Deus ter pensado em te trazer à existência? E Deus ter pensado: eu vou me revelar a essa pessoa. Eu quero que essa pessoa me conheça. Eu quero. Eu farei com que essa pessoa me conheça. Meus irmãos, me deem uma boa razão pela qual nós não deveríamos viver para o louvor da glória dele. Me dê uma boa razão pela qual nós não deveríamos gastar a nossa vida para o louvor da glória dele. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós cantamos, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós cultuamos, é esse Deus que nós anunciamos para o mundo. Não é um deusinho, não é. Não há um Deus como o Senhor, nosso Deus.